Olá a todos, estou agora no nosso terceiro episódio do podcast Sua Pele Merece. Eu estou aqui com a grande amiga. Um brinde. Minha colega e amiga Alessandra Moraes, que ela é angiologista, cirurgiã vascular, e ela é uma estudiosa do lipedema, ela é referência nacional. Não teria pessoa melhor para trazer para falar para vocês sobre esse tema. Ale, vamos começar do começo. Tem muita gente que não conhece ainda, nunca ouviu falar. O que é lipedema? Pergunta difícil. Então, o lipedema, é interessante que ele ganhou notoriedade mais recentemente, porque em 2022 ele ganhou o CID, né? E tem aquela história assim, não é CID, não é doença, não é CID, não é doença. Então, isso foi o que fez o lipedema ganhar notoriedade e as pessoas começaram a se interessar, graças a Deus, porque a gente tem um atraso diagnóstico aí de em torno de 20 anos de atraso diagnóstico nessa geração, que é muito tempo, né? Então, o lipedema foi descrito na primeira vez na Mayo Clinic, lá, por Alan e Hines, como sendo a síndrome da gordura dolorosa, né? Hoje a gente sabe que o lipedema é mais que isso. É uma doença que envolve o tecido conjuntivo frouxo como um todo. A gordura está nele, mas não é só isso, né? Então, é uma doença do tecido conjuntivo frouxo. A gente já sabe que tem, sim, uma predominância estrogênica. Existe um gene mapeado para isso. A predominância estrogênica é muito clara, porque mais de 99%, eu diria, são mulheres, né? E os homens que são acometidos pelo lipedema são homens que têm algum bloqueio androgênico ou que têm uma obesidade mórbida, que ficam estrogenizados. Então, o estrógeno está assim presente e por isso a população é muito feminina também, né? Muito interessante. Como é que a gente pode diferenciar quando aquilo é obesidade e quando aquilo é lipedema? Sim. Então, a obesidade é um fator que está comumente associado com o lipedema, mas não é a mesma coisa. A gente, de fato, precisa ter um controle da obesidade para que a gente conduza bem o lipedema. Quando a gente pensa que a melhora e o controle, a redução daquela célula gordurosa não lipedematosa melhora a condição do lipedema como um todo, e o efeito sanfona, aquela coisa de engorda, emagrece, piora quando a gente pensa na fisiopatologia, de inflamação, de necrose, apoptose dessa célula de gordura, e aquilo ali vai gerando mais tecido inflamatório, significa mais fibrose nesse tecido, e aí a gente tem, por conta disso, uma dificuldade de perder volume, de perder peso naquela região onde tem essa fibrose. Então, a obesidade é diferente do lipedema. Tem fatores que diferem, sim. A obesidade seria mais alguma coisa difusa? O que é que aquela pessoa que está em casa, Sim. Como é que ela vai saber que ela tem um lipedema? O que é que ela vai fazer ela suspeitar e procurar um médico? Poxa, eu acho que eu tenho um lipedema. É aquela gordura que não sai de jeito nenhum, ela tenta emagrecer e não consegue? O lipedema, por exemplo, você enxerga a gordura do paciente da obesidade de uma forma mais geral. Sim. No lipedema, muitas vezes esse paciente se apresenta com o tronco mais magro e o acúmulo de gordura desproporcional do quadril para baixo e às vezes também no braço. Mas esse eu acho que é o caso fácil, porque tem um paciente que é obeso e que também tem lipedema. Então tem algumas características aí que a gente pode diferenciar um do outro, quando um tem só obesidade e só lipedema. O paciente obeso, ele não costuma ter dor ao toque. Quando você pega no paciente do lipedema, isso é uma coisa que é bem marcante, costuma acontecer. Também não é condição sine qua non, não. Tem gente que tem lipedema e não tem dor, porque acostuma com a dor. Mas para diferenciar da obesidade, esse é um ponto. A fragilidade capilar é um outro ponto. A questão do responder à atividade física e à perda de peso. O paciente obeso, quando ele perde peso como um todo. E ele também consegue ter uma construção de músculo, ou seja, uma mudança de composição corporal diferente, ele ganha a musculatura, diferente do paciente do lipedema, que já sai aí na largada com 30% a menos de força muscular e de capacidade de construir esse mesmo músculo, é uma outra questão. Fora isso, tem as questões. Isso são duas coisas importantes na diferenciação, né? Da questão da composição corporal e de onde você perde, porque o paciente obeso perde como um todo. A gente consegue ver paciente que faz bariátrica, porque é obeso, obviamente, tá dentro do rol de indicação da condição da obesidade. Ele faz a bariátrica e é um mau respondedor no sentido de perder volume, melhorar aspecto de perna e de quadril. Justamente porque já tem trabalhos mostrando que a fibrose dificulta essa perda de volume, essa perda de peso. Então, o paciente que tem obesidade e tem lipedema, ele emagrece como um todo. Tem paciente que tem anorexia, seca tudo e não perde aquele volume. É como se o paciente obeso ele tivesse um tecido adiposo em excesso, mas não um tecido adiposo doente. E o paciente com lipedema, ele tem uma alteração
estrutural associado à inflamação, fibrose naquele tecido adiposo, e não necessariamente ele vai funcionar como as outras áreas de tecido adiposo no corpo. Ele não necessariamente ele vai emagrecer com a mesma velocidade. Sim, é isso mesmo? É um tecido adiposo do lipedema, ele é mal respondedor, justamente por conta da fibrose. Isso a gente já estuda e já entende, já tem ressonância com marcador para esse tecido fibroso, e alguns estudos nesse sentido mostrando que a fibrose é que faz esse paciente ser um mal respondedor. É por isso, e essa fibrose, assim, tentando não aprofundar muito no sentido celular e molecular, mas quando a gente fala de fibrose, a gente tem que entender que para chegar ali teve realmente o caminho da inflamação, né? É um tecido que tem mais macrófago, tem as interleucinas, as citocinas inflamatórias periteciduais, tudo isso, quando vai acontecendo inflamação repetidamente naquela região, tudo que inflama o corpo naquela região, e a obesidade também né? E por isso agrava a condição, faz com que esse tecido vá se fibrosando cada vez mais, vai tendo cicatrizes, vai tendo né? cicatrizes que fazem com que essa célula tenha essa dificuldade, porque o que acontece também é que a gente precisa que o capilar passe por ali, né? Leve e retire também o que ele tem que retirar. O linfático também precisa retirar o que ele precisa retirar. Quando a doença vai evoluindo, o que acontece é que o adipócito cresce e fica inchadinho, e ele espreme também ali o linfático e o capilar, e agrava isso aí. Tanto que quando a doença evolui para o estágio de lipolinfedema, que são os estágios mais avançados, esses pacientes ainda são pacientes mais difíceis de conduzir, porque o linfático já está envolvido ali também e com sofrimento. Existe uma cicatriz não só no tecido adiposo, mas também nos vasos que levam a nutrição para esse tecido. Totalmente. E assim, é um nome bem parecidinho. Você falou aí do linfedema. Como é que a gente consegue diferenciar o lipedema do linfedema? É engraçado porque as pessoas já confundem no nome, né? Doutor, eu tô achando que eu tenho lipedema. Não sei quem, outro dia chegou uma paciente que a irmã dela morreu de lipedema. Eu digo, não foi. Quando eu fui entender e destrinchar o que era, ela tinha tido uma erisipela bolhosa complicada secundária a um linfedema, fez uma sepse, infelizmente faleceu. Mas clinicamente, para o médico que está conduzindo esse paciente, e eu digo que esse médico, gente, pode ser qualquer médico. Não precisa ser um cirurgião vascular, que é o meu caso. O maestro do lipedema, da condução, pode ser o dermato, pode ser o gineco, pode ser o endócrino, o nutrólogo, uma pessoa, desde que essa pessoa se disponha a cuidar e fazer essa condução, né? Então, essa pessoa que está ali com aquele paciente na frente, chegou no ginecologista, doutora, não sei se eu tenho lipedema ou se eu tenho linfedema, como é que esse colega vai entender essa diferença? Uma diferença muito marcante é que o lipedema, ele preserva pés e mãos. É aquele paciente que, se ele estiver no estágio mais avançado, inclusive para confundir com linfedema, você vai ver que tem aquele sinalzinho da garrafa no tornozelo. Para por ali e o pé dele é fininho. Já no linfedema, não é assim, né? Essa é uma diferença. A outra diferença é que o linfedema para ser bilateral não é uma coisa muito comum. Isso, geralmente é unilateral. Né? Nem o primário, nem o secundário. A menos que você tenha tido um secundário, uma neoplasia, que tirou toda a cadeia da pelve como um todo, aí você vai ter nos dois lados. Mas então a bilateralidade, que não é uma coisa comum, o aspecto da pele do linfedema, aquele aspecto mais em casca de laranja ali, isso pode estar presente muitas vezes no lipedema em estágios mais avançados. Aí você vai ver isso nos dois lados. Porque também já tem um linfedema associado. Porque também já tem um linfedema associado, e aí você entra com as questões de pele também de um linfedema avançado. Aquela pele endurecida, aquela pele, enfim, que já faz aquele estreitamento, também aquele filamento por causa da fibrose que tem ali distal. Mas, em linhas gerais, preservou os pés e as mãos, você já pode começar a entender que aquilo ali não é um linfedema. É provavelmente um lipedema. Essa é uma coisa bem, bem tranquila do profissional em geral. Não, as palavras são bem parecidas, mas clinicamente não são tão... É fácil não, mas assim, existem as características para a gente não confundir um com o outro. Sim. Eu tenho atendido atualmente alguns pacientes, elas têm ouvido sobre o lipedema, e algumas pacientes com a celulite relativamente leve já chegaram me falando, eu tô com lipedema. Como é que a gente consegue, assim, diferenciar a celulite do lipedema? Sim. Então, a paciente do lipedema, ela costuma sim ter também associada a celulite. Gente, por quê? Né? Quando a gente vai pensar na gênese das duas coisas, a gente está falando em estrógeno. Já está por trás, e você melhor do que eu sabe disso, até da própria celulite convencional, pura, lisinha, basiquinha. Isso. Todo mundo que tem sua celulite, ela é mais presente no sexo feminino, justamente por causa dessa estrogenização. Então, ela também está frequente no lipedema. Não é nem diferenciar a celulite de um ou de outro, é entender quem tem lipedema, porque elas vão ter celulites das duas populações, digamos assim.
E Nem se você todo, tiver, nem todo mundo todo lipedema tem um aspecto de celulite, mas nem toda celulite é lipedema. Exatamente. Em maior ou menor grau, a paciente do lipedema vai ter celulite. Às vezes tem uma celulite um pouco mais marcada e pontual. Você vê aquela celulite muito fibrosada, marcada lá dentro, aquele efeito como Capitonê. se tivesse um efeito Capitonê, mas assim, não é aquele efeito Capitonê difuso. Sim. Essa paciente do lipedema, eu tenho observado que ela se apresenta tipo assim, tem um na coxa, algumas no bumbum muito fundas, como se você tivesse costurado ela lá dentro, porque a trave Tamanha mesmo, a fibrose, né? tamanha a fibrose que essa paciente tem. Mas ela tem as outras coisas que a paciente Da da celulite não isolada não vai ter. Aí é que tá, é diferenciar o paciente no sentido de que a paciente que tem lipedema, os estágios iniciais são difíceis mesmo, né? Que você vê aquela paciente que tem uma textura de pele diferente. Elas têm um subcutâneo muito mais espesso, se você for medir isso por ultrassonografia. Tem um tecido subcutâneo espesso, quando ela está de pé, a pele da perna desce, pesa, de tão espesso que é o subcutâneo. Aquela paciente que fica querendo ficar sempre sentada, ou quando está em pé, diz assim, eu queria que minha perna fosse assim. Estica e traz para a virilha e vai lá pedir para você fazer alguma coisa por aquela pele, porque é a questão da flacidez que vem junto com o peso que a gordura faz ali. Então aquilo pesou a gravidade, desce. E na celulite, na pessoa que só tem a celulite, você não observa isso também. Uma outra coisa, eu tenho também atendido algumas pacientes de meia idade que têm problema já de joelho, dores nos pés, nas pernas, e que, na verdade, a gente foi avaliar, era um quadro de lipedema. É isso mesmo? O lipedema também pode dar alteração ortopédica? Pode, e muitas. Você tem que ter um ortopedista para chamar de seu, um fisioterapeuta para chamar de sua, se você está disposto a conduzir o lipedema. O lipedema, por ser uma doença que atinge tecido conectivo frouxo, ela atinge sim as cartilagens, ela é muito comum o paciente do lipedema cursar com condromalácia associada, é um paciente que às vezes a gente precisa ensinar a andar e a pisar, né? Os pacientes de lipedema, quase que eu diria que 80% dos pacientes de lipedema vão para uma avaliação de baropodometria com estabilometria, para a gente entender como é a pisada e o que acontece com aquilo ali. Os pacientes precisam muitas vezes realmente reaprender a andar, e tem disfunção de joelho. O paciente em estágio avançado, 3 e 4, é um paciente que muitas vezes se candidata mesmo a fazer cirurgia plástica lá na frente, depois que está clinicamente compensado, porque ele precisa recuperar a mobilidade. Senão não vai adiantar ele operar aquele joelho também, né, com aquela sobrecarga toda de tecido, de gordura naquele joelho. Então, por conta dessa sobrecarga tão maior de gordura naquela região, o joelho acaba sendo uma região acometida. Mas o paciente precisa operar a tíbia, que precisa realinhar aquilo ali, fazer cirurgias mais complexas. Então, aquele volume de gordura naquela região da coxa, às vezes na região do joelho também, vai dificultando a movimentação, além do peso também nas articulações. Sim. O enfraquecimento das articulações pelo próprio alteração do tecido conjuntivo. Sim. E o paciente, muitas vezes, ele não se queixa daquele lipedema, ele vai se queixar no ortopedista. Vai. Que tá com problema, eu já tive pacientes que estavam operando já o segundo joelho, quando eu falei, olha, vamos tentar tratar, vai ter que operar o joelho, ok, mas vamos tentar tratar esse lipedema, que ele provavelmente está colaborando muito para essa sobrecarga do joelho, e sem esse tratamento, a gente não vai conseguir um bom resultado na cirurgia também. Não consegue evoluir. E tem uma coisa que é muito importante aí também nesse paciente, quando a gente pensa em joelho, em articulação e nesse sobrepeso todo que tem, a depender de que estágio, tá? Porque não é uma coisa que evolui. Eu gosto até de deixar isso claro, que o lipedema, quem está em grau 1 ou estágio 1, não vai de uma hora para outra evoluir, que às vezes tem uma coisa de aterrorizar os pacientes. É uma coisa progressiva, evolutiva, a pessoa já acha que já vai virar grau estágio 4. Mas, de toda sorte, a gente precisa orientar a atividade física para os pacientes de lipedema como um todo, porque é um paciente como outro qualquer, que precisa das intervenções do estilo de vida como todo e qualquer paciente. Então, a gente tem que lembrar desse acometimento articular quando a gente vai orientar a condução da atividade física. Para além de outras coisas que são muito específicas desse paciente do lipedema. A gente não pode dizer assim, ó, você vai fazer atividade física e vai se alimentar melhor. E deixar isso livre. Tem que ter um profissional. Tem que ter um profissional que entenda do lipedema, inclusive. Porque não é só o se alimentar e não é só o fazer atividade física. Tem que lembrar dessa condição de joelho. Não é um paciente que, a depender do estágio em que ele esteja, você não vai pedir para ele sair fazendo crossfit, pulando corda, né? Tem que pensar no joelho. Não quer dizer que nunca vai fazer, que vai ser um paciente que está condenado a fazer uma hidroginástica, não. Mas tudo são etapas evolutivas disso aí. Então, essa fisioterapeuta que faz a avaliação da pisada, ela já direciona o tipo de exercício que ele precisa fazer. Porque esse paciente, às vezes, ele tem um ganho muscular diferente de uma perna para outra. Em um lugar, ele está precisando fortalecer um quadríceps, no outro é o glúteo médio. Então, assim, ele tem uns desbalanços também de força que precisam ser corrigidos e ajustados para que eu consiga ter ganho
aquele ganho que o paciente já sai na largada com 30% a menos de possibilidade de ganhar força muscular. Para compensar isso, o exercício tem que ser direcionado, entendeu? Lembrando da condromalácia, lembrando do peso e tudo mais. Você falou de estilo de complexo. vida, de hábitos de vida. O que é que a pessoa que tem lipedema pode fazer para evitar que progrida ou para que ela tenha uma qualidade de vida boa? Então, eu costumo dizer, porque tem uma coisa do lipedema que é muito comum, quando a gente começa a atender muito esse público, tem a questão da emoção, está muito envolvida ali, né? Elas choram, sentem, sofrem muito com relação com a doença e com o estigma que isso traz. E aí eu digo, isso não é luto, não tenha isso como um luto. Quando eu fecho o diagnóstico, eu digo, você tem realmente lipedema. Algumas ficam arrasadas, tristes, querem trazer a filha no outro dia, não sei o que. Então eu costumo dizer, não sofra, porque esse diagnóstico não é luto, é liberdade. E com esse diagnóstico, você vai precisar sim orientar esse paciente a fazer as intervenções de estilo de vida. Alimentação fundamental. Mas assim, sem maluquice, sem muito... assim, eu costumo dizer, para começar... Sem terrorismo, né? Sem terrorismo. Para começar, a gente evita pacotes, abrir pacotes e latas e tudo que dura muito tempo numa prateleira, até o pão de saco. Melhor o pãozinho que está lá na gôndola da padaria, bonitinho, o seu pãozinho de forma, do seu pãozinho né, formatinho de baguete, do que o pão que está dentro do saco. Tudo que está dentro de pacote, a gente pede que evite condimentados, embutidos, enlatados. Sódio é veneno para o paciente do lipedema, porque ele retém mais sódio em água, por causa dos glicosaminoglicanos ali do tecido, e comer uma alimentação mais baseada em planta mesmo e a proteína mais magra. A gente tenta fazer assim, não é fácil essa parte. Quando a gente fala de estilo de vida, o paciente vem com muitas questões, ele vem com obesidade associada e com toda a complexidade que a obesidade tem. É muito frequente a associação de uma coisa para outra, e a obesidade por si só já é uma coisa de alta complexidade quando você fala em intervenção de estilo de vida. É difícil para o paciente entender isso. E não é só mudar o hábito de vida, é como mudar o hábito de vida. Como você fazer aquela pessoa imprimir aquela mudança de estilo de vida na vida dela. E lutar contra tudo que a obesidade vem e traz junto, né? Sete-ponto hipotalâmico, risco cardiovascular, todas as dificuldades que esse paciente carregou a vida inteira para perder o peso, vão continuar ali com você. Então, é uma complexidade muito grande essa condução, mas as intervenções de estilo de vida precisam ser feitas. E aí eu falo de sono, e aí a gente tem que pensar em todos esses pilares: sono, emoção, socialização, tudo que... controle de estresse. Controle de estresse que inflama demais a emoção, o estresse inflama demais o corpo, e tudo isso tem que vir junto. É por isso que ninguém trata lipedema sozinho. Precisa de uma equipe especializada. Precisa de uma equipe, precisa de uma rede que converse, que consiga entender e que troque informações. Por isso que às vezes eu digo, nós já temos nutricionista, uma coisa que resiste muito, tudo bem, continue com a sua nutricionista, mas eu preciso pelo menos que ela converse comigo. Isso. Porque quem está aqui no centro da condução precisa conseguir falar com o seu personal, com sua nutricionista, eu preciso orientar, senão eu não consigo te conduzir bem. É mais ou menos assim. Você imagina que tem apenas 2 anos que o lipedema foi definido como doença, então não necessariamente todos os profissionais, seja ele médico ou não, têm conhecimento profundo sobre esse tema. Né? Muito pouco foi publicado, na verdade sempre existiu, mas nunca teve um olhar para essa alteração. Nunca ninguém reuniu tudo e falou, olha, sabe aquele probleminha no joelho que você tem? Foi do lipedema. Sabe aquele cansaço nas pernas, aquela dificuldade de andar, que aí você já joga o paciente para uma tendência à obesidade, visto que ele não consegue fazer exercício. Então, atualmente, existem profissionais que estão tirando um certo tempo para estudar mais sobre o lipedema. Eu percebo isso na área da dermatologia, da angiologia também, né, que é uma área extremamente correlata, porque não tem como você não, no tecido adiposo, a vascularização, tanto arterial, venosa, linfática, a dor na perna. Então, o paciente chega primeiro para vocês realmente, e vocês saberem conduzir ele para que ele não se perca nesse tratamento, porque senão o tratamento não vai ter aquele resultado que ele espera. E como é que é feito o diagnóstico? Então, assim, a pessoa que fala, poxa, será que eu tenho lipedema? Eu me identifiquei, eu sinto que minha gordura, o meu culote, sei lá, fica dolorido, quando eu faço massagem, eu tenho tendência a ter manchinha roxa. Como é que você dá o diagnóstico, assim? É o diagnóstico clínico? Tem algum outro exame que a gente peça para que ajude também em confirmar esse diagnóstico? Como é que é feito? Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. Né? O paciente, às vezes, ele quer um dado mais palpável,
um número, né? Sim. Não existe um dado palpável para fechar diagnóstico. O diagnóstico é clínico, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para mensurar esse acompanhamento, né? Para o paciente ter um resultado para além da visão da foto que você tirou. Tem um estudo publicado muito interessante com a densitometria de corpo todo com DEXA, ou DXA, que é emissão dupla de raio-x, que estabeleceu um ponto de corte, por exemplo, o mais forte que a gente costuma usar, que é a medida de gordura perna sobre total, que é esse índice aí estando em torno acima de 0,38, que é o ponto de corte, você já pode inferir e prosseguir no sentido de que aquilo é lipedema. Abaixo disso você exclui, né? A gordura das pernas sobre a gordura total, para você ter uma ideia de quão maior é a gordura. Então a gente usa bastante esse exame porque é um exame que ele é relativamente simples. As operadoras de saúde, inclusive, cobrem. É a mesma máquina que faz a densitometria óssea. Só que você pede como densitometria de corpo todo e esse índice já vem pronto, ele já vem até calculadinho lá para você. Então isso aí você consegue repetir umas 2, 3 vezes por ano e consegue mostrar para o paciente a evolução daquilo ali. É mais fidedigno do que a bioimpedância, de uma maneira geral, porque nos dá mais informações e de uma maneira mais precisa. Porque essas bioimpedâncias de entradas que tem na nutricionista, elas não separam água intra de água extracelular, que para a gente é muito importante. Porque você entende que quando essa água está fora da célula, ele já está puxando para a característica do linfedema, ou seja, já tem um linfático envolvido. A gente não quer que essa água esteja lá fora da célula, a gente quer que ela esteja dentro da célula, que é a característica do lipedema. Então, enfim, esse exame ajuda a gente a mensurar. Um ultrassom de medidas, eu também gosto de pedir, porque é um ultrassom de medidas que a gente já pede direcionado para o lipedema, faz numa clínica de ultrassonografia com médicos que já estão fazendo direcionado para isso, essas medidas do tecido adiposo, você vê aquilo diminuir. Eu gosto de fazer isso antes até de procedimento também de endolipo-laser, que a gente consegue medir a espessura e o paciente consegue ver depois, porque isso fica muito na subjetividade. Isso. Aí você consegue ver que aquele tecido reduziu também, né? Que é a questão do alinhamento de expectativa. Você dá alguns dados a mais para o paciente, além da fita métrica. A fita métrica, para mim, é ferramenta hoje em dia. Eu meço todas as circunferências de todo mundo com fita métrica. Perfeito. E uma vez que o diagnóstico foi feito, como é que é o tratamento? O que é que a gente tem disponível? A gente já viu que é difícil, é genético, está associado a hábitos de vida que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de mudar, mas assim que a pessoa recebeu esse diagnóstico, o que é que o médico tem de disponível para melhorar esse problema? Então, recebeu o diagnóstico, tem o lipedema, vamos lá. Primeira coisa são as intervenções de estilo de vida, mesmo de uma maneira séria e direcionada, e não é só falar, é fazer acontecer. O paciente tem que estar muito envolvido, a gente tem que trazer o paciente para a doença. Não existe uma bala de prata com relação à medicação, suplementação do lipedema. Mas tem algumas coisas que a gente faz sim quando a gente começa a pensar na fisiopatologia, na etiopatogenia da doença, que a gente pensa em fibrose, que a gente pensa em lipedema, que a gente sabe que tem 50% de associação com doença venosa também, e que a gente sabe que em maior ou menor grau sempre tem uma lentificação do fluxo linfático. Então o tratamento passa por algumas suplementações, a gente pode fazer algumas coisas no sentido de inflamação, não é para todo mundo tudo, posso até falar algumas coisas, tipo resveratrol, já tem estudos comprovando, metformina para alguns pacientes por conta da redução mesmo do aspecto da fibrose, paciente que tem muito aspecto de celulite que está incomodando muito visualmente, a gente pode lançar mão do Dimples, né, que é o superóxido dismutase, que veio aí do universo dermatológico, e realmente os pacientes gostam muito do efeito dele. Então a gente vai tateando. Ômega 3 não é para todo mundo, tem que entender perfil lipídico, tem que entender que ele vem muito do alimento, porque a gente não pode também encarecer demais esse tratamento. Já é um tratamento que por si só não tem um custo muito baixo, quando você vai juntar todas essas pontas. Você precisa fazer uma palmilha, você precisa fazer uma alimentação melhor, você precisa de um nutricionista, fisioterapia, se você puder, um educador físico melhor, direcionado, então acaba ficando inviável se você fizer uma suplementação muito extensa para esse paciente. Então, mas eles querem, às vezes. Então, você faz o mínimo necessário, a gente entra com as medicações de varizes e linfáticos, são os venotônicos e os flebotônicos, aí as diosminas, melilotos, enfim, tem uma infinidade já no mercado, o próprio piquenogenol. Ele fala do piquenogenol. A gente usa muito na dermatologia e é uma substância que tem também se mostrado
útil em alterações do sistema nervoso central, diminuição de déficit cognitivo. Então, o piquenogenol tem muita publicação. Lógico que toda suplementação tem que ser individualizada. Sim. Tem pessoas que não vai trazer nenhum benefício, vai gastar dinheiro, era melhor gastar dinheiro com outra coisa. E na dermatologia também a gente tem algumas substâncias que tem se mostrado que o uso a longo prazo tem melhorado a qualidade da pele, estimula a produção de colágeno. Então, a gente também faz essas suplementações. Em relação... E a compressão, né, que você falou. Isso que eu queria saber. Com relação a essa questão da compressão, que também faz parte da condução e do tratamento clínico, aí a gente tem que trazer isso para o entendimento de o que a gente está querendo comprimir, né? E entender que aquela perna tem um volume diferente da perna da paciente que está só comprimindo por varizes ou por um edema postural. Então, é uma paciente que tem uma circunferência de perna maior, então você precisa adequar a compressão ao conforto daquela perna. Claro. Primeiro, você não vai conseguir fazer uma compressão tão intensa, quando você pensa em Laplace aí, para você chegar lá dentro do vaso, você vai ter que vencer um volume tão grande, você vai ter que fazer uma compressão que é incompatível. Isso. Né? Vai doer, vai comprometer tecido. Então, nesse caso, a compressão é mesmo individualizada no sentido de priorizar o conforto. A gente não precisa... A gente tem umas malhas planas e circulares, que são 2 tipos de compressão. A gente tem que adequar, pode fazer sob medida, e a gente tem que adequar. Às vezes a gente adequa o paciente que tem muito volume de quadril e coxa, a gente coloca as bermudinhas compressivas, as leggings compressivas, tendo em vista que o pé é preservado, a depender do que seja. E é muito mais confortável, né? Conforto e sustentar aquele tecido e melhorar ali um pouco a questão do fluxo de uma certa linfático. forma também diminui o atrito, né? Os pacientes procuram muito o consultório dermatológico por conta de foliculite de repetição, por conta de agravamento de quadros de hidradenitis supurativa, por conta desse acúmulo de gordura e também o escurecimento dessa região. Sim. E eu sempre explico para o paciente que é muito difícil você conseguir um tratamento definitivo se você não tirar a causa, que é aquele acúmulo de gordura. Algum procedimento cirúrgico, existe alguma tentativa de diminuição desse tecido adiposo, você remover esse tecido? Existe. Primeiro, ainda no campo da compressão, a gente precisa trabalhar com uma fisioterapeuta que entenda dessa terapia decongestiva, que faz o enfaixamento multicamadas e outras técnicas que acabam reduzindo o mesmo volume do membro ali. Com a terapia manual, é muito importante o trabalho desse tipo de fisioterapeuta estar inserido no contexto do lipedema. Isso já ajuda bastante. E quando o paciente está bem e otimizado clinicamente, e é um paciente em um estágio até estágio 1 e 2, a gente consegue fazer pequenos procedimentos de baixo grau de invasão, que ainda não são os procedimentos cirúrgicos do paciente que não quer fazer uma lipo 360. Então, ele pode aí lançar mão de algumas coisas. E eu gosto de associação, assim como você, né? Então, a gente faz um endolipolaser ali no interno de coxa, que pode fazer, e aí depois você pode sim associar naquela região um bioestimulador, por que não? Para poder reduzir aquele atrito, melhorar aquela flacidez que vai ficar depois. Você pode fazer associação com outros equipamentos e outras tecnologias aí que estão do universo da plástica, que transitam entre a dermatologia e agora estão também com a gente, de Morpheus e outros equipamentos, ultrassom de baixa e outras coisas que vão fazendo compactação dessa gordura e vão melhorando o aspecto estético e a questão das desproporções. Porque às vezes o paciente só quer resolver uma bolotinha de gordura que está ali em cima do joelho. Ele não quer partir para um procedimento muito invasivo, uma lipoaspiração extensa, e às vezes não precisa realmente. Então, existem possibilidades da gente ir trabalhando pequenos volumes de pequenas áreas para dar um grau de satisfação com menos invasão e menos custo, aqueles né? que incomodam mais, né? Me fale um pouco sobre o endolaser. E a cirurgia também existe, né? Para quem precisa. Me fala um pouco sobre o endolaser que você citou. Na verdade, o tratamento do lipedema é muito parecido também com o tratamento do processo de envelhecimento. A alteração é em multicamadas, o nosso tratamento também tem que ser realizado em multicamadas. Não existe um único tratamento que vai resolver tudo. Não existe nem cirurgia plástica que vai resolver totalmente o processo de envelhecimento. Sim, precisa complementar com a dermato depois. E também um tratamento de vários profissionais. E em relação ao endolaser, é um tratamento que já foi utilizado no passado, eu não sei se o aparelho melhorou, mas agora ele parece que está mais seguro, ele tem um estudo, os estudos avançaram muito em relação ao tratamento de várias alterações, não só do lipedema, mas especialmente do lipedema, que é o tema do nosso podcast. Como é que o endolaser pode ajudar a esse paciente? Então, o endolaser é o laser subcutâneo, né? É um laser que serve para ajudar a resolver pequenos volumes de gordura. Eu gosto de dizer isso para não
para não ficar parecendo que é um tratamento para lipedema, é um tratamento para a correção de pequenos volumes de gordura. Então, ajuda muito com relação à evolução, na verdade, o endolaser, o laser no subcutâneo para derreter gordura e grudar a pele, porque ele tem esse efeito também de estímulo de colágeno. Sim. Então, tem a retração de pele é uma das coisas que mais me encanta nesse procedimento, inclusive. Exatamente. Ele continuou sendo usado a vida inteira pelos cirurgiões plásticos também que conduzem o lipedema. Eles usam um comprimento de onda diferente do nosso, né, normalmente, mas eles sempre usam um tipo de esquentador de pele. Pode ser o laser de comprimento 980, Body Tight, Renuva, enfim, tem uma série de nomes e de marcas de esquentadores de pele que eles têm que usar no mercado. Tem que usar no procedimento cirúrgico para vir selando e resolver a flacidez dessa pele. Então, isso entra também no tratamento do lipedema, nessas questões, quando a gente quer resolver pequenos volumes. É fantástico para celulite, essas do Captonate. A gente realmente consegue soltar, como vocês fazem da subcisão, mas dá uma selada, e você também sabe que você faz o procedimento, você consegue selar depois aquilo ali, fica um resultado muito bom. Então, melhora o aspecto, dá uma revigorada na autoestima. Aquelas irregularidades da pele. Imperfeições, eu chamo os amassadinhos, né? Às vezes tem um posterior de coxa todo amassadinho. Ele tem um volume maior de um lado, é muito comum essa assimetria no paciente do lipedema, por causa dos bolsões de gordura. Aquele bolsão que tem na parte interna do joelho e logo abaixo também ali pré-tibial, aquilo dói, é dolorido e é estigmatizante. Às vezes a paciente está com tudo arrumadinho, a perna começou a definir, mas tem aquela bolinha de gordura ali que não sai. E ela só quer corrigir aquilo ali. E que não tem necessidade de uma cirurgia, Não tem necessidade. O cirurgião plástico nem é um paciente que ele faz questão de ter e fazer. Porque para levar o paciente para um centro cirúrgico, para fazer um volume de gordura pequeno, enfim. Então, é uma coisa que acaba sendo feita nesse sentido. E os pacientes têm gostado bastante. E me fale, como é que é viver assim, a vida com lipedema? O que é que os pacientes falam para você? Elas deixam de usar certo tipo de roupa? Tem problemas psicológicos? Baixa autoestima? Muito. O que é que você ouve desses pacientes? Muito. Principalmente a questão de dizer que nunca tiveram acolhimento. Tipo, eu passei a vida inteira procurando saber o que era isso, né? Tem um depoimento de uma senhora que eu gosto de botar nas aulas que eu dou, que foi do Obesity Week do ano passado, Sara, o nome dela. Ela falou que ela ia para o médico e o médico dizia que ela não tinha nada, porque ele olhava os exames de sangue, paciente do lipedema costuma ser até um certo ponto metabolicamente muito bacana, né? Que a gordurinha ali periférica ajuda. Então, ela dizia que ia para o médico, ele dizia que os exames dela estavam normais e pronto. E que era isso mesmo, não tinha nada para fazer por ela. Então, foram pacientes, mulheres que passaram a vida inteira ouvindo que não tinha nada para fazer por ela. E ela cresceu com aquela insatisfação, aquela coisa de não poder botar uma bota de cano fino, de ter vergonha de mostrar as pernas, de não entender o que acontecia, de se culpar. São pacientes que muitas vezes têm transtornos ansiosos e depressivos associados, independente das pacientes que têm obesidade, que têm seus transtornos também alimentares. As pacientes do lipedema por si só têm isso. São pacientes que já rodaram fazendo todo tipo de intervenção possível na perna muitas vezes. Vai atrás de um tratamento aqui, outro ali, numa clínica de estética muitas vezes, e acaba sem a pessoa entender o que está por trás daquilo ali, agravando o quadro, porque nem todo procedimento estético e de intervenção sobre a pele é adequado para o paciente do lipedema, então faz um procedimento que acaba piorando a condição, que chega no momento em que a paciente está inflamada. Então, são pacientes que estão o tempo inteiro com essa angústia. A queixa delas, muitas vezes, é isso. Eu não sei o que acontece. Eu malho, minha perna não responde. Eu faço ginástica todo dia, eu me alimento bem. Enfim. E a vida inteira sem ter essa possibilidade. Então, elas chegam com essa colocação. Um transtorno emocional muito grande. É aquela pessoa que já ouviu da família, de pessoas que ela gosta, de que ela já tentou emagrecer e nunca conseguiu. Sim. E aquela gordurinha ainda permanece. Realmente, a pessoa pode ser magra e ter lipedema. É isso mesmo? Mesmo pessoas magras têm lipedema? Magra sim, que eu tô falando dentro do índice de massa corpórea. Sim, pessoas magras têm lipedema. Pessoas com lipedema, têm transtornos de compulsão do tipo anorexia e bulimia, ficam caquéticas e com a perna que não reduz o volume. Acontece isso, tem um caso de adolescentes que desmaiaram fazendo atividade física, vem pelo braço da mãe, vai fazer ginástica em jejum. Porque para adolescente isso é muito pior, né? Para adolescente esse quadro é muito mais trágico. Então, às vezes, a gente vê casos assim, elas começam a desenvolver os transtornos ansiosos e transtornos alimentares em decorrência disso. Porque acham que precisam ficar magras para perder o volume da perna. Então, assim, tem pacientes que são magras e têm lipedema, sim. E se elas soubessem disso, se recebessem um diagnóstico, elas iriam entender como que o corpo dela funciona e que a estrutura corporal dela
essa de acúmulo de gordura em certas regiões, essa gordura é independente. É independente. Muitas vezes uma paciente como essa, por exemplo, adolescente, a gente precisa dar uma condução quando a mãe tem, eu já pergunto se tem filha mulher, de dizer assim, ó, a contracepção da sua filha, por exemplo, não é uma contracepção que de cara eu vá orientar que comece com uma pílula estrogênica, né? A gente pode lançar a mão dos progestágenos, dos DIUs, né, dos LARCs, né, que são os DIUs medicados e outras possibilidades para que a gente não comece isso tão precocemente. Porque uma mulher que desenvolve o lipedema na puberdade é diferente de uma mulher que desenvolve o lipedema na terceira gestação ou depois de uma FIV, porque ela tem muito mais tempo, você entende? Ela começou muito mais precocemente. O shift hormonal que virou ela para o lipedema lá na puberdade não foi a mesma coisa de quem começou na menopausa, numa reposição. Então, essa paciente precisa de muito mais atenção, porque ela tem uma estrada maior com essa doença. Muito entendeu? interessante. Fale mais sobre isso. Então, a pessoa pode ter o corpinho sem nenhuma queixa quando é criança. Pode ser que algumas passem a adolescência também sem ter nada, e lá na menopausa que aparece, outras na gestação. Então, assim, tem alguns gatilhos, tem alguns momentos da vida é interessante pra ela ficar atenta. Às vezes aquela mulher que recebe, meu corpo nunca foi mais o mesmo depois da gravidez, eu nunca consegui restaurar meu corpo. Será que não é um lipedema que ela desenvolveu nesse período, que não foi diagnosticado? Isso é muito interessante. E isso chega junto com a queixa da paciente mesmo. Eu estava tudo bem depois do segundo, às vezes é depois do segundo filho. Primeiro estava tudo ok. Depois do segundo, aconteceu isso. Comecei a ficar assim, eu não consegui mais perder volume de perna, fiquei com a celulite meio estranha, minha pele ficou meio flácida, tudo que pega dói. Ela vem contando toda a sequência e diz para você o momento desse shift. Né? A gente tem também uma geração de mulheres que hoje em dia as mulheres estão tendo filhos mais tarde, lançando mão de recursos de estímulo para ovulação, FIVs e etc. Muitas pacientes desenvolvem depois de FIVs, por exemplo. Outras na reposição hormonal, porque também às vezes acontece uma reposição hormonal além do que você precisa, né? Então, a paciente obesa vai fazer uma reposição hormonal, entra aí com hormônios para além do que o que ela precisa, do estrógeno, ou alguém prescreveu para ela uma testosterona, esquecendo que a gente aromatiza e transforma em mais estrógeno numa paciente obesa, sobretudo. Então, essa paciente vai ter uma carga estrogênica muito alta nessa reposição, e isso muitas vezes abre o quadro também. E tem a menininha que passa lá, quando chega na puberdade, já desponta. Desenvolve o corpo, aquele quadril que fica mais largo, a pele mais flácida, já começa a não querer ficar botando shortinho curto. Já recebe o estigma. Recebe o estigma junto, e aí eu acho muito pior, porque aí quando essa menina, nessa fase de adolescência, a gente precisa ter um olhar muito mais cuidadoso, e a gente se cerca muitas vezes, não só na adolescência, mas como em quase todas as pacientes, de um auxílio psicológico, né? Os estudos que a gente tem são mais voltados para cognitivo comportamental, obviamente, que é aquele que pega para fazer o estudo, é o ratinho, não sei o quê, mas a psicanálise, qualquer outra linha de acompanhamento, de entendimento aí dessa parte psicológica é muito importante, esse suporte para o adolescente e para a mãe do adolescente, porque tem tudo isso, né? Todo esse background em casa também, às vezes a mãe quer que a menina passou a vida inteira ouvindo e tendo restrição de alimento, porque a mãe queria que perdesse aquele volume da perna. Porque ela tá comendo demais, ela tá gordinha, mas aí ela não me escuta. Um distúrbio alimentar por conta de um lipedema não diagnosticado. Desenvolve. Ela belisca demais, ela come um bocado de besteira, come um bocado de porcaria, tem preguiça de fazer atividade física, enfim. Aí começa... Junto com isso, ela não tá dentro do padrão de beleza, ela tá fora do padrão. Tá. E começa com aqueles rótulos, né? Ela é preguiçosa, ela não faz isso. E o dano psicológico, muitas vezes, irreversível, né? Então, algo que poderia já receber uma intervenção, receber um nome e uma condução séria, correta. Exatamente. Até em relação ao início da contracepção, aos produtos que ela pode usar, aos medicamentos que ela pode ingerir. Eu acho que os maiores erros de condução do lipedema, eu arrisco a dizer que estão nas dietas e nas suplementações, porque as pessoas acabam recorrendo a isso, buscando no universo digital aí, que é muito grande, soluções milagrosas, né? Então a gente pega paciente já jovem com transaminase aumentada, lesão hepática, porque acha que fitoterápico não faz mal, aí sai usando um monte de suplemento, que ouviu isso, que ouviu que aquilo, e junto com isso vai fazendo dietas com... As canetinhas também que a gente vê. Os usos inadequados dos análogos mesmo de GLP-1 com as doses erradas, né, das canetinhas, com dose fora das doses de recomendação. Obviamente, os pacientes que têm obesidade estão sendo conduzidos pelo seu endocrinologista. É necessário. Necessário, precisa entender a condição da obesidade. Mas eu digo que o lipedema, como a hipertensão, como diabetes e como a obesidade, eu tento fazer os pacientes entenderem isso, é uma condição, eu gosto de chamar de condição, é uma condição crônica que faz com que a gente encare a vida de uma maneira melhor.
Porque quando a gente entende o que é que a gente precisa viver para ficar bem com o lipedema, do ponto de vista de alimento, de hábito de vida e de cuidado com o psicológico, com o corpo, a gente vai ter uma condução melhor para toda e qualquer doença crônica que possa advir daí, desses maus hábitos. Para a hipertensão, para o câncer, para tudo que está associado a sobrepeso, a alimentação inadequada e hábitos de vida ruim, né? Então, eu acho que é uma condução que transforma vidas. É o que me encanta nessa Então, a gente condução. pode pegar uma coisa que aparentemente não é tão boa assim e transformar em algo bom, porque a condução do lipedema já vai fazer com que a gente tenha saúde em todas as áreas da nossa vida. Se você perguntar para um oncologista, o que é que eu faço para não ter câncer? Ele vai ouvir a mesma coisa. Para o endócrino, o que é que eu faço para ter saúde? Não tenho diabetes? A mesma coisa. Dermatologia, a mesma coisa. O que é que eu faço para ter uma pele boa? Ele vai receber exatamente a mesma orientação. Eu vi um artigo super interessante recentemente. Tudo é inflamação, amiga. Exatamente. Eu vi um artigo super interessante recentemente que mostra que a qualidade da pele melhora com exercício físico. Melhora? Então a gente quer também, como gruda você ali falou, a pele tanto suplementos, os suplementos são maravilhosos, não estou desfazendo os suplementos, mas assim, tanta coisa que a gente quer engolir, ingerir, resolver de forma mais rápida, quando a gente tem um remédio que é custo zero, que é o exercício físico, e a comida, que a alimentação saudável, e você já consegue melhorar todos esses incômodos que a gente tem. Você falou aí da inflamação. Eu tive uma paciente que ela descobriu o lipedema depois que ela teve um quadro de Covid. Sim. Ela teve uma piora muito grande da celulite. É nossa paciente em comum. Nossa paciente em comum. Talvez ela assista, né? Com certeza. Super querida. E ela, inclusive, que deu o diagnóstico. Ela foi pesquisando, tem alguma coisa errada aqui, Cris, que celulite diferente é essa? Eu não pude examinar ela ao vivo de início, foi só mandando foto. Muito estranho, realmente, uma celulite que apareceu do nada. O braço dela é acometido também. Com dor também, né? Foi pensado em paniculite e outras coisas. No final, foi um lipedema que apareceu de forma súbita. Foi. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Aí, nesse caso, né, pensando na questão da inflamação, e essas pacientes também, pós-FIV, pós-reposição hormonal, às vezes a paciente faz uma reposição hormonal muito pesada, em dose muito carregada, que tem aqueles picos, né, nessas vias, que ainda não são totalmente vias regulamentadas, mas existem, e o paciente faz um pico hormonal muito grande. E abre um quadro, tipo, no mês seguinte, eu comecei a minha terapia de reposição e... Você vai ver, e quando você acompanha isso com os dados de laboratório também, você observa que é naquele momento de um pico absurdo. E que bom que só abriu o lipedema e não fez trombose, não fez outras questões. Então, metabolicamente também falando, ocorrem alterações. E consegue tem algum exame de sangue que vem alterado também? Metabolicamente, isso falando do quadro hormonal agudo, dessas coisas, isso a gente consegue ver. Mas na paciente do lipedema, ela de início, uma paciente, enquanto a gordura, quando ela está muito comprometida, que extrapola os depósitos de gordura periféricos, que são protetores, e aí ela migra isso para a gordura visceral e a gente já começa a ver alterações, né? O que não quer dizer que a gente precise esperar tais alterações chegarem para fazer as intervenções, porque quando elas chegam, é porque a coisa já está um pouquinho avançada, então a gente também vai intervir. E com relação a essa coisa, existe uma polêmica e uma discussão muito interessante, que é, na verdade, quando você faz a retirada desses bolsões todos de gordura, que o paciente tem a indicação, muitas vezes, de ir para a cirurgia plástica e fazer aquilo, né, porque esteticamente está muito ruim, os graus, os estádios 3 e 4, está pesando no joelho, vai tirar pele, vai tirar gordura, 7 litros a cada cirurgia, mais de um procedimento, 7 litros, várias sequências de cirurgias plásticas seriadas, tem que entender que ela não vai ter mais aquele reservatório. E aí pode compensar. A gente tem que vigiar essa paciente, tem que estar muito bem clinicamente para chegar no ponto cirúrgico, porque a cirurgia plástica que trabalha conosco e ela bate muito nessa tecla, essa paciente está bem ali, está zerada, compensada, entendeu o tratamento clínico, então beleza, vamos operar. Porque depois disso ela vai ter que continuar muito na linha para não... Ela perdeu esse reservatório, ela vai compensar acumulando gordura. O organismo visceral. Vai tentar fazer o equilíbrio de distribuição dessa gordura que foi perdida. Que essa sim é muito mais arriscada, tem um risco maior de problemas cardiovasculares. Sim, essa é a gordura que a gente não quer que esteja ali, né? Então, antes disso, a gente tem que trabalhar com atividade física, a gente tem que transformar o máximo de gordura branca em gordura marrom, que é uma gordura boa, interessante, que a gente quer, né? Que a gente chama de brownização, né? A gente faz isso com atividade física, com hábito. Não é com remédio, é principalmente com comida de verdade e atividade física direcionada que a gente faz isso, né? Transforma a gordura em gordura boa, gordura metabolicamente boa. A gordura é necessária, a gente precisa dela também.
Excelente, Ale, eu amei a nossa conversa. O lipedema é uma alteração, é uma condição que pode acometer qualquer pessoa, principalmente a mulher, tem um componente genético. A gente precisa de vários profissionais. A Ale já é uma estudiosa da área, ela é referência nacional, ela tem uma experiência muito grande no tratamento do lipedema com o endolaser. Sigam a Ale nas redes sociais. Junto com isso, ela também tem um podcast maravilhoso que é A Vida Fluida e Leve. Passe seu recadinho, Ale. Um beijo para todos. Eu finalizo com a última palavra, Alessandra Moraes. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com você, que é uma dermatologista de referência e de tanta expressão e tão estudiosa de todas as áreas, e não por menos, é a minha dermatologista, inclusive. Eu digo para vocês que é isso, gente. Lipedema é uma condição que existe, que tem CID, tem tratamento e condução séria e direcionada, e não é luto. É um diagnóstico, encarem como libertador, encarem como liberdade, que a gente consegue conduzir isso bem e para a vida. Eu sou uma paciente, eu sou essa paciente, né, que tem o lipedema, sou extremamente... As pessoas, não acredito, mentira, com essa perna, digo, porque para você ver que a gente consegue, com intervenção de hábito de vida, alimentação, e uma coisinha aqui e ali, né, com a doutora Cris ajudando, e enfim, a gente vai ajustando as pequenas coisinhas. Então é isso, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, Ale. Existe vida, sim, vida fluida e leve após o diagnóstico do lipedema. Com certeza. Abraço a todos. Abraço a todos.